História, senhores, história agora aqui no canal Passado Moderno. Eu, professor Alessandro Costa, vou estar com a frente 3. A primeira frente é Idade Antiga, a segunda frente Idade Média e comigo a terceira frente que é a Idade Moderna. Tá? Obviamente que tem aí a quarta frente que é contemporânea, nós temos outra frente que é Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império, enfim. Tá? Então, a minha frente que trata de Idade Moderna, nós vamos começar essa primeira aula, aula 01 da frente 3, não vai te esquecer disso, a gente vai deixar tudo organizadinho. Tá? E é a formação dos Estados Nacionais, como foi que esses Estados Nacionais se formaram, como foi que surgiu a figura do rei, aquele rei totalmente absolutista, como foi que houve aliança de rei com a nobreza, de rei com a burguesia, como muitos pensam, a gente vai ver agora, tá? Então preste atenção para cá. A primeira coisa que a gente tem que saber logo de cara é qual é o período que isso aí aconteceu. Esse período aí ele vai tratar do final da Idade Média, tá? Mais especificamente, inclusive, do século XIV. E o que vai acontecer ali no século XIV que vai formar esses Estados Nacionais? Crises. Todas as vezes, dentro da história, todas as vezes que uma era muda, né, para outra era, o que você tem? Você tem crise naquela primeira era. E aí aquelas crises vão fazer com que os homens eles tenham suas demandas, vão fazer com que os homens inventem outras coisas, uma nova forma de sociedade, uma nova forma de cultura, enfim. E aí eles vão remontar uma nova era, certo? Não vai esquecer disso. O homem ele não dorme na Idade Média, por exemplo, e acorda, bom dia, Idade Moderna. Não, não é assim que acontece, é um processo. Tá? Então é desse processo que nós vamos falar agora. Como eu falei de crise, eu já vou colocar aqui no quadro, ok? Vou colocar aqui, crises do século XIV. Tá? Vamos a essas crises. Que crises são essas? Não vai esquecer que a gente está no final da Idade Média. E no final da Idade Média ainda a igreja era poderosa. Tá? O seu poder não tinha precedente. Então, a igreja ela costumava dizer que a Europa ela estava sendo castigada porque existiam muitos pecadores, existiam muitos homens que pecavam. Então Deus estava mandando esses castigos para a Europa para esses homens se redimirem, para esses homens redimirem seus pecados. Tá bom? E por que a igreja afirmava isso? A igreja afirmava por causa de uma passagem no Apocalipse, lá no livro do Apocalipse na Bíblia, que falava aí de 4 cavaleiros. Eram chamados também de cavaleiros do Apocalipse. Né? E como é que a igreja vai amarrar essa ideia? Dessa forma, olha. A igreja vai dizer o seguinte, que a Europa ela passava por fome. Então o primeiro cavaleiro do Apocalipse é a fome. Mas por que a Europa passava por fome? Agora a gente vai deixar um pouco essa visão eclesiástica de lado e a gente vem para a visão historiográfica. Tá? Como é que a igreja vai dizer isso? Na verdade, o que a história fala disso? Perdão. A história ela vai falar o seguinte, que ainda na Idade Média, o planeta Terra ele vai ter ali uma espécie de súbita de baixa de temperatura. Tá? Uma súbita baixa de temperatura. Isso vai fazer com que a Europa, especificamente, ela tenha um período, não glacial, mas uma geada, uma espécie de geada onde as temperaturas vão baixar muito e vão queimar todas as plantações. Queimar que eu falo, lógico, congelar todas as plantações. Tá bom? E congelando essas plantações, o que vai ter? Vai ter crise na alimentação. Vai ter crise no plantio, vai ter crise na colheita. E tendo essa crise, como é que como é que o homem ele vai se alimentar? Quem era que se alimentava? Eram só aqueles privilegiados. E como a gente ainda está falando de Idade Média, quem eram esses privilegiados? Eram 2 estados. Não te esquece que na Idade Média a sociedade ela era dividida por estamentos, 3 estados. Clero, nobreza e campesinato, ou camponês. Tá bom? Então, a primeira crise do século XIV é a fome. Olha só. Tá? A fome. Mas o que é que vai causar essa fome? O que causa essa fome é o clima, o frio na Europa. E esse frio faz com que o plantio ele seja escasso, as plantações sejam arrasadas e, sendo assim, simplesmente vai faltar alimento, vai faltar alimentação. Certo? A segunda crise é a guerra. Olha aí. Está lá na Bíblia dizendo, né, que um dos cavaleiros do Apocalipse é a guerra. Mas a gente está falando de Idade Média.
Como é que a igreja vai sustentar essa ideia de guerra? Como é, na verdade, que a historiografia ela sustenta essa ideia de guerra? Não vai se esquecer, não se esqueça, que a guerra ela era corriqueira, principalmente entre principalmente entre feudos. Tá? A nobreza feudal ela vai perceber que com o clima gélido, com a baixa temperatura, o seu plantio ele vai ficar totalmente arrasado. Suas terras vão deixar de ser férteis. E o que ele vai fazer? Ele vai perceber que as suas terras não férteis fazia com que ele perdia poder. Não te esquece também que terra era igual ao poder na Idade Média. Não era qualquer tipo de terra, era terra fértil. É por isso que os senhores eram chamados de senhores feudais. Tá bom? E o que esses senhores vão fazer? Já que as terras deles estão totalmente arrasadas, eles vão partir para outras terras para continuar com seu poderio. E como é que isso acontecia? Ele partia para a terra do feudo vizinho. E essa terra do feudo vizinho você vai ter, lógico, o outro senhor feudal já se preparando, o outro nobre se preparando para a guerra, e aí começavam as guerras, eles se preparavam, eles guerreavam um contra o outro. Tá? E você tem então a nossa segunda crise, que são as guerras. Tá bom? As guerras entre os senhores feudais. Vou colocar aqui. Guerra entre a nobreza. Vou colocar guerra entre senhores feudais. Tá? A guerra entre os senhores feudais. Quem era que sofria com isso? Quem sofria era o camponês. Mas antes da gente falar do camponês, eu vou falar de uma terceira personagem aqui, que é a peste. Tá? Você tem aí a peste bubônica, descobre-se, lógico, bem depois descobre-se que essa peste ela era adquirida pela pulga do rato, né? O comércio que acontecia dentro da Europa fazia com que esses comerciantes chegassem até a Ásia, principalmente na China, e chegassem até com navios, né? E lá nos navios, o que acontecia? Eles simplesmente deixavam com que ratos invadissem o navio e eles traziam da Ásia essa peste. Para você ter uma ideia, durante algumas guerras de cruzados, os muçulmanos que conheciam, que sabiam inclusive que essa peste vinha do rato, simplesmente porque a medicina deles era mais avançada, aquelas pessoas que tinham aqueles escrófulos, que tinham aquelas bolhas da peste, eles pegavam essas pessoas, colocavam em catapultas e eles lançavam para dentro das cidades inimigas, justamente para aquelas pessoas pegarem a peste ali para as cidades enfraquecerem. Não só isso, também eles colocavam o cadáver na água e aí a água ficava totalmente contaminada. Então a peste seria o nosso terceiro cavaleiro do Apocalipse aqui. Mas que peste é essa? Claro que é a peste, vou colocar aqui, bubônica. Tá? Peste bubônica que a igreja vai apelidar carinhosamente de peste negra. Aí. Agora sim, voltando para a guerra. Nas guerras, quem eram os mais prejudicados? Quem era que sofria com a guerra? Eram nobres? Era o clero? Não. Porque eram eles que comandavam. Eram eles que faziam essa guerra. Na verdade, quem mais sofreu com a guerra eram os camponeses, era a ralé. Não só com a guerra, mas com a fome. Como eu falei, com a fome. E por que com a fome? Porque a dificuldade deles ali de alimentação era maior. Né? As condições de alimentação deles eram piores. Então, obviamente que o campesinato, os camponeses, a ralé, o povo, vai sofrer tanto com fome, quanto com a guerra e, lógico, com a própria peste negra, com a peste bubônica. Tá? Então, você vai ter aqui uma ideia de que sair dali do feudo e ir para os burgos, ir para as primeiras cidades que surgiram ali no Renascimento Urbano, seria uma forma de não adquirir essa peste. Seria uma ideia que eles tinham de não pegar essa peste. Então começa a ter pessoas, começam a ter camponeses que saíam, né, iam para outros lugares, às vezes para os burgos, às vezes para outros feudos, para tentar sobreviver. Ok?